Imagina só, e se, para impulsionar o desenvolvimento de um país, fosse preciso repensar a liberdade total das universidades? No Brasil, essa é a polêmica que está no centro do debate. Uma ideia que mexe com um dos pilares da educação superior. Vamos entender que encruzilhada é essa. Pois é, a pergunta que não quer calar é basicamente essa. Será que a autonomia, um princípio tão importante, acabou se tornando um obstáculo para a inovação e para a competitividade do país no século XXI? É um debate tanto sobre quais devem ser as prioridades. Bom, para a gente entender de onde vem toda essa discussão, primeiro a gente precisa olhar para a base legal, para o artigo da Constituição que está no olho do furacão. O protagonista dessa história toda é o famoso artigo 207. A gente precisa lembrar do contexto. Ele foi criado lá em 1988, no meio da redemocratização do Brasil. A ideia era muito clara: blindar as universidades, sabe? Proteger de qualquer interferência e garantir a liberdade acadêmica. Naquela época foi um avanço gigantesco. Só que é aqui que vem o pulo do gato do argumento. A proposta defende que aquele modelo que foi perfeito lá nos anos 80 para consolidar a democracia, talvez hoje já não seja o ideal. Com as demandas de um mundo super tecnológico e globalizado, ele pode ter se tornado um freio de mão puxado para o progresso. Tá, mas que problemas são esses, afinal? O que estaria tão errado a ponto de justificar uma mudança tão grande? Vamos mergulhar agora no diagnóstico que essa proposta apresenta sobre educação e inovação no Brasil. E o diagnóstico começa com um número que, olha, chama a atenção: US$ 520. Segundo a fonte, é esse o valor que o Brasil investe por ano, por aluno, na educação. Assim, sozinho, o número pode não dizer muita coisa, mas quando a gente compara, aí o tamanho do desafio fica claro. E olha só essa comparação. É aqui que a coisa fica gritante. Quando a gente coloca o investimento brasileiro lado a lado com o dos Estados Unidos, por exemplo, o buraco é enorme. E claro, um abismo desses no financiamento, segundo o argumento, acaba gerando uma série de consequências bem diretas. E essas consequências vêm em cascata, viram um ciclo vicioso, sabe? A proficiência dos alunos em matérias básicas fica lá embaixo, falta gente se formando nas áreas de tecnologia que o mundo de hoje pede, e a produção de patentes de inovação simplesmente não decola, a indústria acaba sofrendo. A proposta diz que a falta de um plano nacional único, algo que a autonomia total dificulta, só piora esse quadro. Certo, o cenário apresentado não parece bom, mas mexer na Constituição não é qualquer coisa. Como é que se justifica um passo desses? Bom, a proposta se ampara num conceito jurídico bem específico para dizer que essa mudança é defensável dentro da própria lei. E o nome desse conceito é meio complicado: inconstitucionalidade superveniente. Mas a ideia, na verdade, é bem simples. Pensa assim, é como uma regra que era ótima quando foi criada, mas o mundo mudou tanto que hoje ela mais atrapalha do que ajuda. Ela começa a bater de frente com a realidade e até com outras regras importantes da própria Constituição. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a tese. A autonomia total, do jeito que está hoje, é vista não mais como uma liberdade, mas como um muro. Um muro que impede o governo federal de ter uma estratégia educacional única para o país, com metas e foco em resultados. Então, resumindo a ópera, o argumento é que o artigo da autonomia começou a brigar com outras partes importantes da Constituição, sabe? Aquelas que falam que o Estado tem que ser eficiente, que o país precisa se desenvolver e que as desigualdades têm que diminuir. Beleza, já entendemos o diagnóstico do problema e a justificativa legal. Mas e a solução? O que se propõe na prática? Bem, a proposta é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que basicamente vira o sistema de cabeça para baixo. E esse comparativo aqui deixa tudo muito claro. De um lado, autonomia total. Do outro, um sistema com metas nacionais obrigatórias. A gestão, que hoje é interna, passaria a ser avaliada por desempenho. A universidade, que hoje pode estar mais isolada, teria que se integrar obrigatoriamente com a indústria. E as prioridades deixariam de ser só da instituição para seguir um plano nacional. É uma virada de chave completa. E para fazer essa engrenagem toda funcionar, não basta só mudar a lei, né? Alguém precisa gerenciar essa nova estrutura. E a proposta pensa nisso com a criação de uma nova agência federal, e com bastante poder. Esse órgão seria o SINAIP, e a lista de tarefas dele seria grande, viu? Desde monitorar se as metas nacionais estão sendo cumpridas, passando por apoiar as instituições com mais dificuldade, até, olha só que importante, gerenciar fundos de investimento para conectar universidades e empresas. Seria basicamente o cérebro e o motor de todo o novo sistema.
Certo. Já vimos o como, mas por quê? Qual é a visão de futuro por trás de uma mudança tão profunda assim? Onde se quer chegar com tudo isso? E os objetivos declarados não são pequenos, não. A ideia é usar essa reforma na educação como uma grande alavanca para turbinar a produtividade do país, diminuir as desigualdades, formar gente preparada para o mercado do futuro e, claro, colocar o Brasil de vez no mapa global da inovação. No fim das contas, a grande visão é uma mudança de rota estratégica. Sair de um modelo que é visto como fragmentado para um novo modelo de desenvolvimento, onde a educação superior é a peça central do crescimento do país, totalmente alinhada com uma estratégia de longo prazo. Isso tudo deixa no ar uma pergunta fundamental, que vai muito além dessa proposta específica. Onde é que a gente traça essa linha? Qual é o equilíbrio certo entre a liberdade de uma instituição e as metas estratégicas de uma nação inteira? Fica aí a reflexão.